Olá, bom dia aos companheiros do Centro Espírita lá, João Batista. Meu nome é Paulo Soares e hoje nós vamos falar sobre o advento do Evangelho. Tá? Muito bem, para começarmos, primeiro, o significado da palavra Evangelho, né, que muitos até esquecem desse significado, né? O Evangelho vem do grego euangelion ou euangelion, tá? Que significa eu, significa bom, angelion, mensagem ou notícia. Então, Evangelho seria boa notícia, boa nova, como era chamado à época de Jesus. Então, para falarmos especificamente do Evangelho, vamos tentar situar Jesus no contexto histórico há 2000 anos aqui atrás. O Livro dos Espíritos, Kardec, lá na pergunta 625, o Livro dos Espíritos, que é a principal obra da doutrina espírita, é a base da doutrina, Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos então respondem: vede Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Mas quem é Jesus ou quem foi Jesus no contexto espírita, melhor dizendo, tá? Para trazermos uma concepção melhor de Jesus, vamos nos reportar à escala espírita, trazida também lá no Livro dos Espíritos, salvo engano, a partir da questão número 100. Tá? Os Espíritos e Kardec classificam essa escala, trazem essa escala em 3 níveis, ou melhor dizendo, em 3 ordens diferentes. Né? Começando da terceira para a primeira. Tá? A terceira ordem, os espíritos nos trazem espíritos imperfeitos. A segunda ordem, bons espíritos. E a primeira ordem, espíritos puros. Tá? A terceira ordem, quais são os espíritos encarnados e desencarnados que estão nessa faixa? São aqueles espíritos onde há predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo, têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Aí está na terceira ordem. Essa ordem, tal qual as outras também, elas se subdividem. Tá? Existem, nem todos estão, evidentemente, nesse patamar. Ela tem uma oscilação. Ela, além das ordens, evidentemente, além da terceira ordem, ela tem também subescalas. Né? Mas os espíritos resumiram que aqueles que estão nessa escala são os espíritos imperfeitos. Tá? Possivelmente a maioria de nós, espíritos encarnados aqui no planeta, se situam nessa faixa, nessa ordem. Tá? Os espíritos construíram essa escala, né, que ela principalmente para facilitar a identificação dos espíritos. Porque os espíritos, eles não são todos iguais. Eles não são todos bons, eles não são todos inteligentes, eles não são todos espíritos superiores. Os espíritos variam ao infinito, tanto encarnados quanto desencarnados. Existem os espíritos desencarnados, também espíritos ignorantes, espíritos sábios, espíritos maldosos, espíritos violentos, enfim, existe uma gama de tipos de personalidades de espíritos. E essa escala facilita a compreensão dos espíritos. Tá?
Os espíritos construíram a Kardec, ditaram a Kardec essa escala para facilitar a compreensão desses espíritos, principalmente. Mas cada um de nós podemos nos situar nessa escala. Pois bem, a terceira ordem, o Kardec e os espíritos trazem como os espíritos imperfeitos, né? Volto a repetir, há uma propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo ainda. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem completamente. Depois, Kardec traz a segunda ordem, que são os espíritos, os bons espíritos, melhor dizendo. Nessa faixa estão os espíritos que têm a predominância do espírito sobre a matéria. Já existe o desejo do bem, uns possuem a ciência, outros possuem a bondade. Os mais adiantados juntam saber com as qualidades morais, compreendem Deus e gozam da felicidade dos bons. Tá? Se vocês observaram a qualificação dos espíritos que estão nessa ordem, que também eles existe subescalas também, notem que são espíritos, pela qualidade que nós colocamos aqui, pela qualidade que os espíritos colocam, que são raríssimos aqueles encarnados em nosso planeta. Normalmente os espíritos que estão nessa faixa, eles reencarnam por missão, para ajudar uma comunidade, uma sociedade, um país, enfim. Normalmente reencarnam por missão. E junto a ele reencarnam vários outros espíritos, um pouco menos adiantados, para auxiliá-lo nessa missão. São os bons espíritos. Reencarnam aqui e acolá, muito poucos em nosso planeta ainda. E por último vem a primeira ordem. Essa ordem estão os espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Superioridade moral e intelectual absoluta. Aí a primeira ordem. Nessa ordem, atualmente, não existe nenhum espírito encarnado em nosso planeta. Só existe um. Aliás, o próprio Cristo. Não é? Segundo Leon Denis, um dos colaboradores da obra de Kardec, da obra dos Espíritos, Jesus é o governador espiritual da Terra. Presidiu a formação do próprio planeta. E olhem que a própria ciência diz que o nosso planeta se formou há bilhões de anos aqui atrás. Ou seja, na formação do nosso planeta, Jesus, o Cristo, já era o espírito superior, já era um espírito iluminado, não é? Então essa escala, por que eu trouxe essa escala? Volto a repetir. Para que a gente possa situar Jesus no contexto espírita. Né? Quem é Jesus? É um espírito que presidiu o nosso planeta, é o governador da Terra, como diz o próprio Leon Denis. Tá? Então, esse é Jesus que reencarnou entre nós 2000 anos aqui atrás. Mas vamos situar a Palestina no tempo de Jesus. Para situarmos a Palestina, evidentemente, nós temos que falar do povo hebreu, do povo judeu, que é a mesma coisa. Aliás, um povo muito sofredor. O povo judeu foi escravo por mais de 400 anos. Foram escravos dos egípcios, foram escravos dos babilônios. Saiu do Egito com Moisés, né, e peregrinou por mais de 40 anos no deserto. E ainda, depois disso, foi escravizado por outros povos, tendo sido mortos milhares de judeus ao longo da história, talvez milhões, certamente ao longo da história. Quando Jesus iniciou seu messianato com 30 anos de idade, a Palestina, que é uma região da Judéia, né, era governado por Herodes Antipas, né,
A Judéia tinha como procurador Pôncio Pilatos. Tá? Roma era odiada pelos judeus, naturalmente, pois os romanos oprimia o povo judeu, né? Cobrava impostos altíssimos do povo judeu. Né? Jesus, então, nasce entre os judeus. Jesus era, portanto, judeu. Tá? Jesus, aos 30 anos, quando inicia o seu messianato, escolhe os seus apóstolos. Né? 12 homens. Né? Eram pessoas simples, pessoas rudes, tá? Mas certamente eram espíritos já experimentados, já com uma certa bagagem moral, com uma certa bagagem espiritual, certamente adquirida em reencarnações pregressas. Tá? Muito bem, para a gente compreender um pouco o contexto, nós precisamos entender os costumes daquela época, a língua que se falava, que Jesus falava, a estrutura política, né, daquela época, a estrutura social daquela sociedade, daquele povo, a religião predominante daquela época. É importante que nós coloquemos isso, que nós compreendamos isso. Então, Jesus nasce numa Palestina dominada pelos romanos e, ao mesmo tempo, odiados, esses romanos, pelos judeus. Aliás, eram os próprios judeus que cobravam os impostos. Né? Os escolhiam os judeus como cobradores de impostos para que eles mesmos cobrassem do seu povo os impostos. Tá? E quem eram os evangelistas? Os evangelistas, aqueles que escreveram os evangelhos, aliás, foram vários, nós vamos falar mais adiante, mas existem 4 evangelistas, tá? Que escreveram os evangelhos, chamados evangelhos canônicos. Por que canônicos? São aqueles evangelhos que foram escolhidos pela igreja como evangelhos autênticos, ou seja, escritos pelos evangelistas. Né? Nós temos 4, Marcos, Mateus, Lucas e João. Né? Marcos, por exemplo, Marcos escreveu o seu evangelho, os escritos de Marcos, foi entre os anos 60 e 80 depois de Cristo. Né? Ele escreveu o seu evangelho através dos relatos de Paulo de Tarso, né? E também de Pedro. Né? Marcos não foi apóstolo. Aliás, Marcos não conheceu Jesus. Volto a repetir, ele escreveu os evangelhos, o seu evangelho, a partir dos relatos de Paulo de Tarso e também dos relatos de Pedro. Né? Mateus, que era, inclusive, cobrador de impostos, era judeu, era chamado de Levi. Né? Aliás, antes de se tornar apóstolo, se chamava Levi e era cobrador de impostos, né? Como eu falei. Né? E como aconteceu naquela época, aqueles que se convertiam ao cristianismo mudavam o nome, né? Se batizavam e mudavam o nome. E Mateus era Levi, cobrador de impostos. Aliás, os outros apóstolos não compreenderam por que Jesus havia escolhido Mateus, havia escolhido Levi para ser apóstolo, porque Levi era odiado entre os judeus também, apesar de ser judeu, porque cobrava altos impostos. E normalmente esses funcionários de Roma eram pessoas ricas, porque parte dos impostos ficavam com eles, evidentemente. Né? Mateus escreveu o Evangelho por volta de 60 e 80 depois de Cristo também. Tá? Traz um Jesus bem judeu, aliás, por quê? Porque Mateus era um judeu bastante, qual é a palavra aqui? Bastante autêntico, vamos dizer assim. Era um estudioso do judaísmo. Tá? Então, ele traz um Jesus bastante judeu, com forte influência judaica, né? Forte influência do judaísmo. Lucas também não conheceu Jesus,
escreveu o seu evangelho entre os anos 80 a 98 depois do Cristo, depois de Jesus. Ele escreveu o evangelho através dos relatos também de Paulo de Tarso. Aliás, Lucas era discípulo de Paulo de Tarso, né? O evangelho de Lucas é um dos evangelhos mais longos, né? Lucas fala desde o nascimento de Jesus, lá na manjedoura, né? Até a ressurreição do Cristo, né? Segundo Clóvis Nunes, um palestrante baiano, natural de Feira de Santana, né? O Evangelho de Lucas é como se fosse, Lucas era como se fosse o Jorge Amado daquela época, não é? Porque ele é um evangelho assim bastante poético, né? E João foi, o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Ele escreveu entre os anos 98 a 110 depois de Cristo, né? Ele provavelmente escreveu o seu Evangelho, João, lá na ilha de Patmos, onde ele foi, na Grécia, onde ele foi exilado, né? Onde passou longos anos exilado. Ele escreveu o Evangelho, ele escreveu, por exemplo, o Apocalipse, e muito do que está nos Evangelhos, né? Ele escreveu lá no seu exílio, né? No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso está no Evangelho de João. João se refere aí a Jesus. Jesus é um ser divino, segundo ele, que se fez humano, né? Ele traz aí com essas palavras também como se o Cristo fosse o governador da terra, tal qual a doutrina espírita compreende hoje, tal qual Leon Denis trouxe para nós, os espíritos trouxeram através de Leon Denis. Outros apóstolos também escreveram os evangelhos, né? Mas foram considerados evangelhos apócrifos, ou seja, evangelhos não autênticos, né? Era comum naquela época, né, as tradições orais, né? Nem todo mundo sabia escrever, e aí aquilo que se falava, aquilo que Jesus falava, se passava para um, para outro, através das tradições orais, até que chegava até um que sabia escrever, então anotava aqueles ensinamentos, tá? E passava de um para outro, tá? Então, esses 4 evangelhos, né, 3 deles são considerados evangelhos sinóticos, ou seja, o evangelho de Lucas, de Mateus e de Marcos, eles são muito parecidos, as narrações são muito parecidas, né? São fatos bastante semelhantes, né? O único que destoa um pouco dos demais é o evangelho de João, é um pouco diferente. Tem várias narrativas de que tem nos outros evangelhos, nos outros 3 evangelhos, mas tem outras narrativas também diferentes. O evangelho de João. Aliás, João foi o apóstolo que desencarnou mais velho entre eles. Foi o que mais viveu. Foi o que menos, o único, aliás, que não foi martirizado. Todos os outros apóstolos, inclusive os evangelistas, foram martirizados ou foram mortos, comidos pelos leões em Roma, né, no Coliseu, ou foram queimados vivos em praça pública, tá? Ou seja, todos eles tiveram mortes bastante dramáticas, né? Bastante difícil naquela época. O único que morreu por morte natural foi João, que morreu velhinho, que desencarnou bem velhinho. Pois bem, Jesus, quando estava encarnado entre nós, ele fez uma promessa, não é? Jesus, lá no Sermão do Cenáculo, tá? Jesus faz uma promessa. Ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que envie um outro Consolador, que ficará eternamente convosco.
Aliás, essas palavras de Jesus só se acham escritas, anotadas no Evangelho de João. Os outros evangelistas não anotaram essa passagem. Jesus faz essa promessa lá no sermão que ficou conhecido como o Sermão do Cenáculo, porque Jesus proferiu esse sermão numa área onde era reservada às refeições das pessoas, num cenáculo, tá? E ficou conhecido também como a última ceia. Jesus reúne os apóstolos para comemorar a Páscoa, que se daria num domingo, naturalmente a Páscoa judaica, que era comemorada como a libertação do povo judeu do cativeiro do Egito. E aí Jesus, então, reúne os apóstolos para realizarem aquela ceia, e Jesus, então, começa a falar. E aí ele traz esse sermão maravilhoso, né? Nesse dia, nessa noite, melhor dizendo, Jesus queria preparar os discípulos para as difíceis provas que certamente eles enfrentariam com a partida de Jesus. Jesus quer preparar os seus apóstolos por conta do afastamento, certamente momentâneo, de Jesus com a sua própria crucificação, com a morte que se daria e que estaria próxima. Jesus fala muitas coisas naquela noite. Dentre elas, ele diz assim: não se turbe os vossos corações. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se referindo, evidentemente, que a vida continuaria, que ele próprio continuaria existindo. Naquela noite, os discípulos, então, começaram a discutir quem seria o líder deles após, melhor dizendo, a partida de Jesus. E aí, enquanto eles discutem, Jesus toma de uma bacia de prata, coloca água, tira a sua túnica, amarra na cintura, como faziam os escravos daquela época, e começa a lavar os pés de cada um dos seus apóstolos. Naquela época, devido à grande poeira que existia, a areia, o pó, as pessoas quando adentravam as suas casas, ou até mesmo os visitantes, tinham os pés lavados na bacia de prata. Normalmente isso era realizado pelos escravos ou até mesmo pelas mulheres. E aí Jesus toma dessa bacia e começa a lavar os pés dos apóstolos, um a um. E aí, na hora que chega na vez de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, eu não sou digno de que laveis os meus pés. E aí Jesus diz: Pedro, se não permitires que eu lave os teus pés, não terá parte comigo em meu reino. E aí Pedro então diz: então, Senhor, lave não somente os meus pés, lave minha cabeça, lave o meu corpo todo. Não é? E Jesus então dá uma linda lição de humildade naquela noite. E por fim ele diz assim: aquele que quiser ser o maior entre todos, que seja o servidor de todos. E aí deixa uma lição maravilhosa de humildade para aquelas pessoas. E por fim, Jesus faz a promessa. Ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que envie um outro Consolador, que ficará eternamente convosco. Que Consolador é esse? Que ficará eternamente? Certamente não é uma personalidade, não é uma pessoa que ele enviará, né? Porque ficará eternamente convosco. E aí, 18 séculos mais tarde, no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos e inaugura a nova era. Não é uma obra de um só homem, não é uma obra de uma personalidade, mas é uma obra dos Espíritos. É uma obra que foi trazida pelo próprio Cristo para relembrar tudo aquilo que ele havia dito e que foi esquecido.
Mais tarde, os espíritos trazem, pelas mãos de Kardec, de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns. E no dia 15 de abril de 1864, portanto, há 158 anos, Kardec traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra maravilhosa que vem relembrar tudo aquilo que o Cristo falou há 2000 anos e que havia sido esquecido, que havia sido deturpado pela própria humanidade. Tá? E o que traz o Evangelho segundo o Espiritismo? Quais são os assuntos contidos nos Evangelhos? Os Evangelhos podem ser divididos, aliás, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho, que os assuntos contidos nos Evangelhos podem ser divididos em 5 partes. Primeiro, as ações comuns da vida do Cristo, os milagres de Jesus, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja e, por último, o ensinamento moral. Os 4 primeiros não nos interessam. Os 4 primeiros não têm tanta importância assim. Tá? As ações comuns da vida do Cristo, se Jesus, se Maria era virgem, se Jesus viveu 33 anos, se Jesus fez isso, fez aquilo. Não nos interessa. Os milagres de Jesus, entre aspas, Jesus não derrogou as leis de Deus, ao contrário, ele mesmo disse que veio cumprir as leis de Deus. E esses supostos milagres, na verdade, são coisas que a ciência começa a compreender. São feitos de Jesus que muitos poderão fazer no futuro. As predições, Jesus fez muitas predições para o futuro, né? As palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja, a Igreja pega algumas dessas palavras, alguns desses ensinamentos e criam seus dogmas em cima disso. E por último, o ensinamento moral. Esse é que importa. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem, por exemplo, se Maria era virgem, se Jesus fez isso ou fez aquilo. O que temos lá é o ensinamento moral. É isso que interessa para nós. É isso que interessa para a humanidade, o ensinamento moral de Jesus. O Evangelho, portanto, meus amigos, é um tratado de moral prática. Dizia São Luís, que é um dos espíritos que trouxeram a codificação a Kardec, que trouxeram essa obra maravilhosa que é a doutrina espírita a Kardec. Não é somente, complementa São Luís, não é preciso somente compreender, ou melhor dizendo, não é somente compreender, é preciso viver o Evangelho, diria São Luís. Né? Quando Kardec lança o Evangelho, ele tinha a pretensão, a intenção, melhor dizendo, de intitular como Imitação do Evangelho. Aí foram os próprios espíritos que o alertaram. Não coloque imitação do Evangelho. Tá? Os evangelistas não escreveram os evangelhos, né? As mensagens de Jesus, não trouxeram as mensagens de Jesus. Não existe lá o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos e o Evangelho segundo João. Pois bem, então vamos botar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, a mensagem de Jesus na sua pureza, sem as deturpações que nós, ao longo dos anos, criamos nas palavras do Mestre. O Evangelho, segundo o Espiritismo, propõe o cristianismo puro. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 799, que os Espíritos trazem,
que Kardec faz aos espíritos, ele diz assim, ele pergunta assim, de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? E os espíritos respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, né? O espiritismo, tal qual o evangelho, vem trazer uma revolução moral na humanidade. A preocupação da doutrina espírita, é tornar o homem melhor. O espiritismo é, portanto, o consolador prometido por Jesus há 2000 anos. Tá? Naquele sermão que ficou conhecido como o Sermão do Cenáculo, ou na última ceia, né? Jesus promete o Consolador. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, né, o Cristo Consolador, os Espíritos dizem o seguinte, assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido, o conhecimento das coisas, que faz com que o homem saiba de onde ele vem, para onde ele vai e por que está na Terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. O Evangelho nos dá essa certeza do futuro. Aliás, Kardec disse assim, quem tem certeza do futuro tem um poder no presente. E o Evangelho nos traz essa certeza. O próprio Cristo provou essa continuidade através da imortalidade. Ele mesmo deu prova, depois do Sermão do Cenáculo, 3 dias depois ele é preso, é crucificado, e depois ele retorna, provando a imortalidade. Ele retorna e diz, eu continuo existindo, eu continuo existindo e cada um de vós continuará existindo. A morte não existe. E Jesus retorna para nos falar dessa imortalidade. E durante mais de 40 dias, quase 50 dias, ele confabula com os apóstolos e, por fim, ele se despede fisicamente no fenômeno, naquele encontro que ficou conhecido como Pentecostes, onde ele reúne mais de 500 seguidores cristãos, né, discípulos e apóstolos, e por fim ele ascende aos céus como se estivesse se despedindo, fisicamente, evidentemente, porque continuaria nos corações e continuaria governando esse planeta, como até hoje governa, né? Portanto, meus amigos, o Evangelho segundo o Espiritismo completa agora, no mês de abril, 158 anos de existência. 158 anos de consolação. 158 anos da mensagem do Cristo traduzida pela doutrina dos Espíritos. Não mais o véu que encobre as palavras do Cristo e que deturpa essas palavras. O Espiritismo traz a mensagem do Cristo de forma pura e de forma mais esclarecida para cada um de nós, com a linguagem mais atual, para que possamos verdadeiramente conhecer os 4 cantos do mundo, conhecer a mensagem do Cristo. Então, meus amigos, essa era a minha mensagem na manhã de hoje. Muito obrigado a todos, aos companheiros do Lar João Batista, do Centro Espírita Lar João Batista. E até a próxima. Bom dia a todos.